O dia em que o sol desapareceu. Imagine acordar em um dia aparentemente comum e perceber que algo está errado com o céu. O sol ainda está lá, mas sua luz parece fraca, pálida, quase como se estivesse escondida atrás de um véu invisível. Agora imagine que isso não dura apenas um dia, nem uma semana, mas meses. Meses inteiros em que a luz do sol parece enfraquecida e o mundo mergulha lentamente em uma estranha penumbra. Isso realmente aconteceu. No ano de 536 d.C., algo misterioso mudou o céu da Terra. Cronistas da época escreveram sobre um fenômeno assustador. Eles disseram que o sol brilhava, como a lua, sem força. Esse evento ficou conhecido hoje como o Evento Climático de 536, e muitos historiadores acreditam que ele marcou o início de um dos períodos mais difíceis da história da humanidade. Naquela época, ninguém entendia o que estava acontecendo. Não existiam telescópios, não havia ciência atmosférica, não existia meteorologia, apenas o céu e uma mudança que parecia impossível de explicar. Um dos relatos mais famosos vem de um historiador do Império Bizantino chamado Procópio de Cesareia. Ele escreveu que o sol perdeu seu brilho durante aquele ano inteiro. Segundo suas palavras, a luz parecia fraca e estranha, como se o sol estivesse constantemente eclipsado. Mas não era um eclipse, e não durava apenas algumas horas, durava o tempo todo. Relatos semelhantes começaram a surgir em diferentes partes do mundo. Crônicas na Europa falavam de verões frios, colheitas que falharam, campos que não produziam alimento suficiente. Na Ásia, registros antigos também mencionavam céus escurecidos e clima incomum. Até mesmo relatos da China descrevem neve caindo durante o verão. Algo estava afetando o planeta inteiro. As consequências foram devastadoras. Sem luz solar suficiente, as temperaturas começaram a cair. O crescimento das plantas foi prejudicado. As colheitas fracassaram. E quando as colheitas falham, a fome começa. Historiadores acreditam que grandes partes da Europa enfrentaram escassez de alimentos. Comunidades inteiras lutaram para sobreviver. O mundo antigo já era frágil, mas aquele evento transformou um período difícil em uma verdadeira crise global. Durante séculos, o mistério permaneceu sem explicação. Os relatos históricos eram claros. Algo havia bloqueado parte da luz do sol, mas ninguém sabia o quê. Alguns acreditavam que o fenômeno poderia ter sido causado por um grande incêndio florestal. Outros sugeriam tempestades de poeira gigantescas. Mas nenhuma dessas hipóteses parecia grande o suficiente para explicar um evento global. A resposta começou a surgir apenas muitos séculos depois, com o avanço da ciência moderna. Pesquisadores começaram a analisar algo inesperado: o gelo antigo das regiões polares. No interior das geleiras da Groenlândia e da Antártida, camadas de gelo preservam partículas microscópicas da atmosfera de milhares de anos atrás. Cada camada funciona como uma cápsula do tempo, e quando os cientistas examinaram camadas correspondentes ao ano de 536, eles encontraram algo extraordinário: pequenas partículas de cinza vulcânica. Isso indicava que uma enorme erupção vulcânica havia lançado material na atmosfera. Mas não uma erupção comum, algo muito maior. Grande o suficiente para enviar toneladas de poeira e gases para a estratosfera. Quando partículas vulcânicas chegam a essa altitude, elas podem permanecer suspensas por muito tempo. E quando isso acontece, parte da luz solar é bloqueada. O resultado, um fenômeno conhecido como inverno vulcânico. Hoje, muitos cientistas acreditam que uma enorme erupção vulcânica ocorreu por volta do ano 536. Mas a história não termina aí.
Pesquisas indicam que pode não ter sido apenas uma erupção, mas várias. Alguns estudos sugerem que outro grande evento vulcânico aconteceu alguns anos depois, por volta do ano 540 d.C. Isso teria prolongado ainda mais o período de frio e escuridão. As consequências foram profundas. Alguns historiadores acreditam que esse período contribuiu para mudanças dramáticas no mundo antigo: economias enfraquecidas, populações fragilizadas, impérios sob pressão. E então, apenas alguns anos depois, uma nova catástrofe surgiria. Uma doença mortal que se espalhou rapidamente pelo mundo mediterrâneo, conhecida hoje como a Praga de Justiniano. Essa epidemia devastou o Império Bizantino e matou milhões de pessoas. Embora a praga tenha várias causas, alguns pesquisadores acreditam que o enfraquecimento das populações causados pelas crises climáticas pode ter tornado as sociedades mais vulneráveis. Por muito tempo, o evento de 536 quase foi esquecido. Ele aparece em crônicas antigas, mas não recebeu grande atenção por séculos, até que historiadores e cientistas começaram a conectar as evidências, registros históricos, dados climáticos, análises de gelo antigo, todos apontando para o mesmo período, um momento em que o planeta pareceu mergulhar em uma sombra. Hoje, séculos depois, a ciência conseguiu revelar parte desse mistério, mas o passado ainda guarda muitos outros enigmas: eventos estranhos, artefatos impossíveis, civilizações que desapareceram sem deixar respostas, mistérios que continuam desafiando historiadores, arqueólogos e cientistas até hoje. E cada um deles revela algo fascinante sobre o nosso próprio mundo, sobre como a história humana pode mudar por causa de eventos que ninguém espera, sobre como às vezes o planeta pode nos lembrar de quão frágeis realmente somos. Se você achou essa história interessante, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar explorando os maiores mistérios da história. E se você gosta de descobrir acontecimentos reais que parecem saídos de um filme, considere se inscrever no canal, porque ainda existem muitos segredos do passado esperando para serem revelados. Mistérios que atravessaram séculos, histórias esquecidas e eventos tão extraordinários que parecem quase impossível de acreditar. Nos vemos no próximo episódio.